É muito bom, hein? Agora me senti privilegiado começar o culto já nessa unção tremenda, louvor abençoado. O Mateus, essa semana a gente estava assistindo uma pregação de um pastor abençoado e estávamos assistindo exatamente isso, né? Em Efésios 5 diz, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí, é tão simples a palavra de Deus, e aí nessa passagem ele disse assim, é uma ação nossa. O Espírito Santo está disponível através de Deus para as nossas vidas, e é uma atitude nossa dar esse passo para nos enchermos, para enchermos-nos do Espírito Santo de Deus. E para vocês, adolescentes, começar já sabendo disso faz uma diferença muito grande, muito grande. Ter uma vida cheia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, vai colocar vocês numa posição de excelência. Acreditem, vocês, usados pelo Espírito Santo de Deus, vão fazer a diferença não só na vida de vocês, mas na vida de tantos outros adolescentes que tiverem contato com vocês. Não é à toa que vocês estão aqui, que vocês participam deste culto. Não é à toa que Deus traz vocês aqui toda semana. É porque Deus tem um propósito de excelência, um propósito de vida, de comportamento, de atitude, para fazer a diferença no meio de tantos jovens que estão perdidos aí no caminho. Amém? Amém? Glória a Deus. Queria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 73. Dizer que esse óculos é novo, porque eu perdi o meu na última vez que estive aqui. Deixei aqui embaixo e não consegui mais achar. Mas comprei um outro na farmácia, não é o correto, é só de leitura, mas eu não sei se eu vou esquecer esse. Mas Salmo 73, a gente vai ler e a gente... Deixa eu pegar. Eu sou um cara sempre meio atrapalhado. Por incrível que pareça, é a Cibele que organiza as minhas coisas. Agora mesmo eu peguei o celular do Mateus, entreguei na mão da Cibele, né? Falei, Cibele, olha o seu celular, guarda. Ela falou assim, esse não é meu. Eu falei assim, lógico que é. Falei, não é, era do Mateus. Então, mesmo sem enxergar, ela tem a capacidade de enxergar mais do que eu. Então, imagina a importância dessa mulher na minha vida. Obrigado. Eu sou os últimos românticos. Olha lá. Salmo 73. Quando eu me converti, eu achava que Davi que tinha escrito todos os salmos, né? Mas não, tem Asaf, né? Asaf escreveu alguns salmos e o 73 é um dos salmos que Asaf escreve. Mas quem é Asaf? Quem já ouviu falar sobre Asaf, levanta a mão. Uau, bastante gente. Quem sabe alguma coisa sobre Asaf, levanta a mão, que eu vou perguntar. Ninguém levantou. Asaf, ele era um levita. Então, ele era chefe do louvor. Vamos traduzir para a nossa linguagem de hoje, né? Vamos trazer... Eu gosto de sempre começar dizendo que nós estamos num culto de adolescente. Então, a gente tem que falar numa linguagem, por exemplo, a NVI é uma linguagem mais moderna, com as palavras mais modernas. Aí, se você pegar a Almeida, corrigida, ela tem uma linguagem mais erudita, e vai assim. Então, num culto de adolescente, não dá para a gente ficar falando muito difícil e... Nesse momento e nesse período que a gente passa aqui, nem fazendo estudo. Então, eu gosto sempre de pegar alguma coisa, e quando eu vou estudar, eu gosto de colocar na prática para a gente aprender. Isso sempre fez muita diferença quando eu me converti. Mas eu me converti com 18 anos. Mas era muito importante para mim isso, porque eu conseguia enxergar a palavra de Deus na minha vida. Então, assim, a gente vai falar um pouco de Asaf e com a linguagem que vocês entendam. E também que é a minha linguagem.
eu sou um eterno quinta série, então fico bem à vontade na vida da galera, dos meninos, né? Quem é os meninos da quinta série aí? Levanta a mão. Olha lá, já viu? O Miguel é uma eterna quinta série. Tudo quinta série. Quem não é? O Luiz ele só não levantou a mão, porque ele quer dar uma Olha lá. Então, Asaf, ele era um chefe do louvor. E ele era extremamente importante, porque quando Deus vai lá e escolhe Saul, e aí Saul profana o templo, e ele pisa na bola, e aí deixa levar a arca da aliança, e que simbolizava a presença de Deus, né? Ele não zela por nada, e ele faz um monte de coisa errada. E aí depois vem Davi, que Deus vai lá e escolhe Davi, né? Filho de Jessé, e aí vai lá, traz Davi e fala, você vai ser rei. Eu acho muito da hora a vida de Davi, porque até na escolha, ele escolheu, mas com um tempão para assumir o reinado. E antes de assumir o reinado, ele ainda vai e serve a Saul, né? E ele teve a oportunidade até de matar Saul, né? Mas ele não, ele fica muito tranquilo ali, respeita o momento em que Deus ia colocar ele no reinado. E aí acontece que Davi vai, entra como rei, e aí a primeira coisa que ele faz é trazer a arca. A arca ele trouxe porque ela simbolizava a presença de Deus. E quando chega, ele faz uma festa maravilhosa. E quem era o chefe do louvor ali? Quem era o que comandava? Eram 3 famílias, né? Mas Asaf era um deles. E Asaf era o cara que fazia, naquele momento, fazia toda a adoração e gratidão por retorno da presença de Deus simbolizada através da arca. Asaf era não só um bom instrumentista, mas ele era muito usado por Deus. Asaf, ele recebia visões de Deus, revelações de Deus. Então, todo louvor de Asaf era um louvor que libertava. Também com o professor Davi, né? Um baita de um professor, né? Que quando vai para servir Saul, ele tocava a harpa e os espíritos maus saíam de Saul. Era um ótimo professor. E ele é escolhido porque ele é da linhagem dos levitas. Um cara fera, extremamente usado por Deus. Eu fico imaginando quantos louvores que Asaf fez, e houve uma transformação tremenda na vida daqueles que escutavam. Por exemplo, aqui hoje. O louvor foi maravilhoso hoje, né? O posicionamento do nosso líder, o Mateus, foi maravilhoso, que nos conduziu em oração. E eu estava ali, eu não sei dançar, né? Mas eu estava ali, eu já doidinho para pular. Eu falei, nossa, vamos chamar a galera para frente. E vamos, quinta série, pá. Eu já fiquei ali, falei, presença de Deus maravilhosa, sabe? E durante a semana a gente viu essa pregação, eu falei, uau, vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, né? Somos batista, mas somos renovados, cheios da presença de Deus. Corta essa parte, não deixa ir para frente, senão o pastor Hamilton, o pastor Hamilton também é do fogo, né? Somos cheios da presença de Deus. Entendemos que o Espírito Santo de Deus nos traz vida em abundância, cura e promove união e capacita adolescentes e jovens para serem diferentes dentro de um país extremamente corrupto. Entendam uma coisa, vocês foram escolhidos para fazer a diferença em nome de Jesus. Vocês não foram escolhidos só para estar aqui porque ficam de olho na minha filha, os quinta série aí, né? E as menininhas, de olho nos meninos, né? Vai chegar uma hora que todo mundo vai namorar, vai casar, é óbvio, né? Isso também vai acontecer, mas vocês são escolhidos para fazer a diferença. E era exatamente isso que Asaf fazia. Vocês começaram, se converteram,
Quem tem os pais cristãos, levanta a mão. Oh, que bom, quase todo mundo. E desde sempre os pais foram cristãos. Quem nasceu no lar cristão já? Uau, show de bola. Então, vocês nasceram, a maioria nasceu num lar cristão. Vocês acham que vocês podem se desviar? Acham que podem escorregar? Acham? Levanta a mão. Acha que sim ou que não? Ixi, os caras devem ter uma luz aí, ó. A gente vai ver um pouco disso aqui, ó. Asaf falando um pouquinho disso aqui pra gente. Então, ó, Salmo 73 diz assim, ó, começa Asaf falando: verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Eu vou lendo e vou colocando ele em prática. Asaf ele já vai e começa dizendo: olha, prestem atenção, eu vou falar algumas coisas para vocês, mas já de cara eu vou dizer uma coisa: Deus ele é bom. Ele é bom para aqueles que se derramam diante da presença dele, para aqueles que fazem exatamente o que a gente começou fazendo neste culto. Pode até não parecer, e eu não sei o nível do seu entendimento, mas o que nós fizemos aqui hoje e começamos este culto, nós começamos adorando, nós começamos louvando, nós começamos orando, nós começamos executando aquilo que Deus tem para nós fazermos. Nós estamos em plena comunhão com Deus. O Mateus já começou ministrando, ó, ajoelha, pede perdão do seu pecado. Se você errou, se você pecou, você já começou com uma extrema oportunidade de pedir perdão, de se ajoelhar e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Isso abre as portas do céu para a comunhão com Deus. Foi isso que aconteceu exatamente no começo deste culto. E Asaf, quando começa, ele já começa falando assim: gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mas primeiro eu vou começar dizendo: Deus é bom. E Deus cuida daqueles que têm o coração aberto e voltado para Ele. Corações limpos. E no 2 ele vem e diz assim: mas quanto a mim, ele diz, mas quanto a mim, ó, Deus é bom. Deus é maravilhoso. E Ele é bom para todo o povo de Israel e aqueles que são limpos de coração. Mas, quanto a mim, mas eu. E aí ele vai dar um relato que eu acho muito interessante. Ele diz assim: mas quanto a mim, os meus pés quase se foram. Os meus passos quase se escorregaram. Uau! Asaf, um cara extremamente usado por Deus. Asaf, quando estava aqui, ó, no louvor, uma bênção. Quando Asaf ele tinha uma atitude de adoração e louvor, a presença de Deus tomava aquele lugar. A presença de Deus era na vida das pessoas que estavam ali próximo. Era um mover de Deus maravilhoso, tremendo. Porque havia também Davi ali próximo a ele. Mas era maravilhoso. Asaf era extremamente usado na presença de Deus. E só que um pouquinho a mais. Não era só que ele era um adorador pleno, um cara que trazia a presença de Deus no culto. Deus que vem, tá? Só estou aqui, trazia a presença de Deus, não. Deus vinha e Deus ele recebia a adoração. Mas Asaf também recebia visões de Deus. Deus revelava para ele algumas coisas. E está ali na palavra de Deus sobre Asaf. Depois, se você tiver curiosidade, pode pesquisar sobre Asaf. Asaf era um homem extremamente usado. Uau! Eu vim de uma igreja que teve uma fase que ela, nossa, assim, todo mundo orava em línguas, era uma manifestação tremenda do poder de Deus, e eu ficava pedindo para Deus: Deus, me faz ver alguns curados, né, e cegos sendo curados, aleijados, isso e aquilo. Não vi, mas eu participei de uma experiência que era de um menino que tinha feito um pacto com o diabo, com uma entidade. Ele ficou 3 dias, um dia na cachoeira e 2 dias trancado num quarto bem escuro, lavando a cabeça raspada com sangue de galinha. E ele queria fazer sucesso, porque ele era um menino que cantava muito bem. Quando esse menino chegou na igreja, ele fazia uma arruaça.
os demônios se manifestavam na vida dele de uma maneira que era assustadora. E naquela época, acreditem, eu era presidente dos diáconos. Então, respeita. O pastor não tinha noção do perigo, né? Presidente dos diáconos, né? E tinha um diácono, todos os diáconos mais velhos do que eu. Ainda aí quando eu fui, né, passar a função dos diáconos, né, e uma delas era, ó, se tiver manifestação de demônio, isso aquilo, é a gente que vai chegar, né, vai orar, vai tirar ali do culto, porque Deus quer falar com o povo e a gente vai ter que tirar ali e orando, né? E a gente tinha um lugar que a gente ia orar lá e um dos diáconos falou assim: "Ah, não, eu tenho medo disso aí. Estou fora." Falei: "Como assim, irmão? Tem medo disso aí? É em nome de Jesus." Não, não, não. Isso aí, se for para servir ceia, ajudar aqui no culto, mas esse negócio de orar aí, não é comigo não, estou fora. A gente conseguiu deixar ele lá, mas realmente foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque a gente via o poder de Deus. Quando ele manifestava ali e a gente levava, era o olhar dele, parecia que queria invadir dentro da gente. Ele olhava olho no olho e falava com aquela voz, que eu não vou falar agora, porque às vezes, só de falar a vozinha imitando, tem gente que nem dorme. Mas era um pouco até assustador. Mas era interessante, que quando falava, sai em nome de Jesus, era fatal. Ele até tentava fazer alguma reação, mas saía em nome de Jesus. Porque é o poder de Deus. É o poder de Deus disponível para aqueles que buscam. E agora você imagina, o louvor que libertava, o louvor que quem ministrava, que era Asaf, também tinha visões que Deus transmitia para ele, e era extremamente usado. Aí ele diz aqui, no 2, como lemos, que ó, mas quanto a mim, os meus pés quase se foram e os meus passos quase se escorregaram. Asaf fala para a gente aqui aprender, e qual é o mais maravilhoso da Bíblia? Ela não mente quanto às nossas fraquezas. Ela não mente quanto às nossas dificuldades. Ela não fala que o negócio vai ser tudo bom, tudo maravilhoso, né? Ela não fala só isso. Ela fala bastante disso, mas ela fala que nós teremos dificuldades. E aí Asaf vai lá e ele começa a confessar, ó, Deus é muito bom, maravilhoso, mas eu quase me desviei. Quase que eu vacilei. Como assim? Como assim? Um cara tão usado, um cara extremamente usado, cheio de experiência. Eu não sei qual foi o momento da vida de Asaf que aconteceu isso. Mas ele diz assim que ele quase vacilou, quase ele se desviou. E por quê? Por que que Asaf, usado, experiência com Deus, um cara extremamente integrado no culto a Deus, quase se desviou? Aí ele vem no 3 e diz assim, ó: pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Uau! Por que que Asaf, isso é só uma partezinha, tá? Porque, cadê? Depois coloca o relógio só para eu ter uma noção aqui, para não me perder. Por que que Asaf quase vacilou? E ele falou no 3, porque teve inveja do tolo. Uau! Por que que Asaf vai ter inveja de alguém? Eu não vou nem perguntar se alguém teve inveja, já aqui. Mas Asaf fala, ó, eu quase me desviei, porque eu tive inveja do tolo. Quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá? Né, Luiz? Já jogamos bola junto quase. Quando eu era adolescente, no máximo que eu conhecia era a galera da vila do lado. Que eu era para arrumar briguinha, né? Ou toda essa beleza minha, as menininhas me paquerar. Eu não conhecia a Cibele. Né, Si? Ixi, a casa caiu. Mas eu só conhecia o pessoal da vila do lado, porque era onde a gente jogava bola e tudo mais. E ali era todo mundo, né? Ninguém tinha nada, nada, nada. Não tinha nada para a gente ter inveja de um do outro ali.
Mas era assim, mais na pegada do futebol. Então, no futebol, eu nunca fui o craque. Mas eu era sempre o segundo ou o terceiro a ser escolhido no time principal. Então, assim, e sem ser o dono da bola. Ei, Miguel, meu menino. Então, tinha um amigo meu que era o Risada. A Sibeli conheceu o Risada. Meu, o cara era craque. Mas não era o craque da vila. Ele era diferenciado para jogar, Matheus. O cara era fera. O cara era, meu, ele mandava de bicicleta num futebol de salão e metia o gol no ângulo, né? Joga a bola, Vitor? Vitor? Joga, é você mesmo. Não joga a bola, Vitor? Tem cara de boleiragem, cara. Eu já pensei, nossa, o Vitão é craque. Quem é o craque aqui? Quem é o craque? Levanta a mão. Sem mentir, irmão. Sem mentir. Olha aí o Matheus. É? Meu, o craque ali, ó. Mandar. Quem já mandou uma bicicleta no campo de salão lá no ângulo? Quem? Mentira, irmão. Meu, é muito difícil. E ele, na boa, meu, ali quase no meio da quadra, pá. Eu admirava, mas inveja eu não tinha. Né? Eu falei, caramba, eu podia jogar. Mas só que eu era parceiro do Risada. Então, assim, o Risada, pá, fazia todo o esqueminha, mandava eu pá pro gol. Ou quando eu também vinha pela lateralzinha, até a linha de fundo, tocava pro lado, o Risada, pá, no gol. Seleção. Sempre participei do primeiro time. Então, assim, não tinha muita inveja, tinha admiração. Mas aqui, a Zaf fala, eu tive inveja. Eu tive inveja. Aí eu fiquei pensando quando eu estudei essa passagem, mas inveja do quê? Aí agora eu vou colocar alguma coisa em prática aqui. Do que a gente pode ter inveja hoje, vocês adolescentes? Né? Vou começar pela minha filha, Pietra, que está aí. Cadê a Pietra? Levanta a mão, Pietra. Por gentileza, em inglês estou te chamando, vem. Vem aqui, faz favor. Gentileze. Vem cá. Ó, palmas para Pietra. Linda. Ah, é outra amiga. Fala para mim, sim, quando você tem alguma pessoa que você segue nas redes sociais, assim, que você admira, eu sei que você gosta bastante de gastar meu dinheiro com maquiagem, assim, onde você pega as dicas. Tem alguma? Se tem, fala quem que é e o que você mais admira. Sucintamente. Não tem nenhuma nas redes sociais? Não tem nenhuma? Ai, que vergonha. Ai, que vergonha. Não sei. Nenhuma? Não sei. Mas tem alguma? Deve ter. Então eu vou tirar o celular, porque não tem nenhuma nas redes sociais. Tá usando o celular para quê? Pra ver Insta e TikTok. Vou tirar, não tem nenhuma seguidora assim que você admira, pá, isso aquilo. Ah, tem. Quem? Pode falar. Até que as meninas saibam aí, elas também seguem, provavelmente. A Lisbela. Quem é a Lisbela? Alguém conhece alguma das meninas? Eu conheço só a Bela, né? A Lisbela, a Bela lá. Quem conhece a Lisbela? Pô, tem um cara lá que conhece a Lisbela, mano. De quê? De maquiagem, ela? É da vida. Ixi, que vida. Não, tipo, é da vida. Tipo assim, tipo, de se arrumar, essas coisas. Tá, joia, então. Obrigado, viu? Palmas pra Pietra. Por que eu fiz isso? Eu chamei... Cadê? Vamos aproveitar. O Vitão, vem cá, Vitor. Ei, Vitão, chega aí. Aê, palmas pro Vitor. Aê, aê, Vitão. Tá solteiro, Vitão? Tá solteiro. Ih, aê. Vem cá, Vitão, faz favor. Tem alguém que você segue nas redes sociais, assim, que é legal, que você curte? Ah, no momento não. Mas já curtiu? Ah, já curti, né? Pode falar? Que você segue, assim, tá? Que você curtiu? Que eu curti, acho que não. Não? Não. Gosta de redes sociais? Não muito, não uso muito não. Aê, menino. Ó, 17 anos, Vitão. 17 anos. Ah, boleiragem. Aê, Vitão. Obrigado, Vitão. Vai lá, senta lá. Palmas pro Vitão. Aê, Vitão. Sabe por que eu chamei e abordei? Porque, assim, hoje tem redes sociais. Basta, Miguel, ele dá... Calma, Miguel. Dá até medo. Miguel já quer se aventurar. Por que eu falei?
as redes sociais hoje estimulam a gente a olhar um monte de coisa. E um monte de coisa que acontece ali, a gente sabe que não é verdade. É montagem para ganhar like e seguidores, né? E eu sei que vocês conhecem com certeza alguma menina ou algum cara que, representou nas redes sociais e maior aparência, isso e aquilo, e depois com depressão, ou se matou. Eu, que já estou de 50 para cima, sei que, e já vi isso, né? De caras que estão aí nas redes sociais, fazem o maior sucesso e depois os caras aparecem, desgraçado na vida. Porque mostram uma mentira, uma vida mentirosa nas redes sociais, e às vezes a gente vai porque é engraçado, ou porque é interessante, ou porque simpatizamos e acabamos seguindo, e ali a gente conhece um monte de mentira. E essas mentiras, às vezes, elas são tão grandes que alcançam o nosso coração. Um carrão. Se eu tivesse um carrão, nossa, ia ser muito legal, muito legal. E se eu começo a, de repente, e eu não estou falando que isso é uma regra, eu estou falando assim, que hoje a gente tem muita informação, vocês têm um monte de informação e de coisas que, às vezes, é passado que um influencer que tem, que faz, que vai, que viaja e que é rico, isso e aquilo, que às vezes a gente quer. E esse sentimento, às vezes, descontrolado dentro do nosso coração, gera querer alguma coisa que o outro tem e às vezes nem tem, né? É só uma mentira falada nas redes sociais. E gera no nosso coração inveja. Ou, como Asaf, porque aí ele começa a discorrer e ele fala assim, porque eu tive inveja dos tolos. E aí ele começa a discorrer qual foi a inveja. Olha que interessante. Vou ler um pouquinho mais, um pedaço maior, mas presta atenção para você ver a linguagem do Asaf. Ele diz assim, no 3, eu vou ler, e eu vou ler até o 13. Mas presta atenção, qual que era a pegada do Asaf? Pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Pois não há faixas na sua morte, mas a sua força é firme. Eles não sofriam, não morriam, né, nas palavras de Asaf. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem com os outros homens. Por isso o orgulho se cerca como uma corrente, a violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se como gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente. No que diz respeito às opressões, eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus e a sua língua caminha pela terra. Só aqui já vai dar para a gente ter uma noção. Ele fala assim, os caras, eles fazem o que querem. E aí, quando eu penso que, poxa, Deus, castiga esses caras, mas aí eu olho para a vida dos caras e eles têm muito mais. Eles, parece que não tem problema na vida deles. Eles prosperam enquanto eu estou sofrendo. Parece que eles se enchem de orgulho e falam assim, cadê Deus? Cadê Deus? Quem é Deus? Para que Deus? Eu faço, desfaço. Aí você vê traficantes se dando bem, chegando na favela e carrão e um monte de molecada atrás, como se o cara fosse um ídolo. Aí você vê um monte de artista, pegando todas, passando o rodo e se dando bem, cheio de grana, carrão para lá e para cá. E os caras tudo se dando bem. E às vezes, quando nós estamos atravessando uma dificuldade, parece que a melhor referência é a vida do outro. E eu vou falar uma coisa para você, graças a Deus, por ter tido uma vida bem difícil, eu tinha vontade de comer paçoquinha, essas paçoquinhas que eu acho que, quem gosta de, eu estou falando da paçoquinha de boteco, aquela de R$3, que é um açúcar tremendo, que quando você morde um pedacinho, ela é gostosa, mas você vai engolir, nossa, é muito doce. Sabe essas paçoquinhas desse tamanho? Quem gosta daquelas paçoquinhas? Levanta a mão. Bastante, hein? Caramba,
todo mundo da minha fase. Gente, eu não conseguia dinheiro para comprar uma paçoquinha daquela. Sério. É sério, eu não conseguia. Vou confessar aqui um pecado. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui cantar a música do Roberto Carlos. Não, é sério, não é mentira não, irmãos. Música do Roberto Carlos num botequinho que tinha na esquina, porque minha mãe nunca ficou sabendo disso. Só no céu que eu vou encontrar ela lá, vai dar um B.O. danado. Eu fui num botequinho cantar uma música do Roberto Carlos. Eu não lembro o nome da música, nem vou cantar agora, porque é pecado. Mas só lembro que ela falava assim, que ele queria ser o batom, quero ser o seu tom, quero ser o seu batom. Essa daí eu não vou cantar não, que dá um B.O. danado. Aí cantei para ganhar uma Coca-Cola. Eu pensei, vou pedir uma paçoquinha, né? E ganhei uma Coca-Cola. Meu Deus, aquilo ali foi maravilhoso. Foi o que eu consegui ainda cantando o Roberto Carlos. Fez, isso não é vida, né? Porque eu nem gostava do Roberto Carlos. Né? Imagina, eu nunca tive muita coisa. E sabia que qualquer coisinha já me contentava. Mas às vezes, quando a gente está em dificuldades, a gente pode acontecer. Eu não estou falando que é todo mundo, tá? Mas se aconteceu com Asaf, de olhar a vida dos outros, porque naquele momento ele estava passando alguma dificuldade, e a referência dele foi o outro. E quem o outro? Aquele que, não era um cristão, aquele que só fazia atrapalhada, e ainda debochava de Deus. Uau, ele viu isso, e não era mentira. E esse cara prosperava. A nossa referência nunca deve ser essa. Porque se eu estou numa fase ruim e olho como referência para a minha fase ruim, aquele que está bem, pode ser cristão ou não, a minha referência está errada e vai me trazer frustração. Eu não posso aliviar a minha dor, minha tristeza, ou a briguinha que teve entre a menina e a outra amiguinha, ou o menino, e buscar nas redes sociais respostas para a minha tristeza, ou porque ninguém olha para mim dentro da igreja. Poxa vida. Aqui a gente tem um padrãozinho interessante. Você viu o que o Mateus fez? Galera, para a terceira fileira, isso, aquilo, né? Aí a gente dá um boizinho, porque vai sentando. Mas a terceira fileira, sabe para que é? Não é para, tá querendo mandar em mim. É para colocar vocês um do lado do outro. Porque às vezes é difícil ter amizade com o outro, que a gente não tem muita proximidade. Mas é para trazer comunhão. Porque somos uma igreja, zelamos pela vida daqueles que nós chamamos nossos adolescentes. É muito bom ver vocês aqui, ver vocês bem. Então, assim, quando a gente estiver passando por um problema, a nossa referência não pode ser o outro, seja cristão ou não cristão. A nossa referência, e já vou caminhar para o encerramento, mas a nossa referência, ela tem que ser exatamente, e ele discorre até o 16. No 15 ele diz assim, se eu disser, eu falarei assim, e eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos. Aí ele diz, no 16 ele desabafa com Deus, ele fala, quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. Ele fala para Deus no 16, Deus, eu vi tudo isso. Eu vi toda essa coisa que eu achei até injusto. Os caras que pisavam na bola se deram muito bem. Financeiramente, eles debocham. A gente vê isso na política, a gente vê isso aí, está estampado, para todo mundo ver. Parece que o cara que está vendendo droga, ele se dá super bem, ele está de carrão, isso e aquilo, e a nossa justiça não pune. Tudo isso Asaf viu. E tudo isso é muito interessante porque a gente vê também. A gente está vendo isso aí estampado hoje no nosso país. Parece que a injustiça reina no nosso país. Mas o nosso olhar, como adolescente, como jovem, como de mais conhecimento, não pode ser essa. E aí Asaf, ele fala... E quando eu procurei entender isso, olha lá, ele diz no 16, quando eu pensei em conhecer isso, foi doloroso demais para mim. E no 17, versículo 17, ele dá uma resposta maravilhosa. Ele diz assim,
até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Ele só teve a resposta correta quando ele pegou, no 17, ele fala assim, depois que ele descrever todo o problema que aconteceu e tudo aquilo que ele tinha visto, todas as injustiças, ele diz assim, eu tentei entender tudo isso que acontecia, toda essa diferença e parece que tem um monte de injustiça. Isso foi muito pesado para mim. Foi muito difícil entender tudo isso. E olha, não entendi. Aí ele diz, sabe o que eu fiz? Eu fui diante da presença de Deus. Eu fui no santuário de Deus e entreguei todas essas dúvidas e problemas diante de Deus. Asaf fez exatamente isso. E aí, depois daí, começa a ser curado. Esse foi o rolê que Asaf deu. Ele não... Ser crente não é ser bobão, não é ser tapado, não é ser babaca, e não é ser aquele que não pode fazer nada. É ao contrário. Ser cristão é ter o privilégio de passar dificuldade, porque todo mundo passa dificuldade, tá? E a Bíblia não mente. Ela fala assim que no mundo tereis aflições. A Bíblia é maravilhosa porque ela não fala assim, só pensa. Ela fala assim, não viaja. Vai dar BO. Vai dar BO. Vai dar ruim. Asaf era uma bênção, tocava e, entregava a mensagem de Deus revelada do céu. Deu ruim também para ele. E ele fala assim, quase vacilei, quase desviei. Conheci a menininha errada, conheci o cara errado, quase desviei. Parecia que era bom, mas era ruim. Não tem problema nenhum. Você só tem que entender o que está acontecendo na tua vida e diante de Deus você entregar. Senhor, para mim é muito difícil isso. E o que fizemos aqui? Orar e falar assim, Deus, nas tuas mãos. Porque aí depois, você lê na tua casa, ele vai entender qual era o fim daqueles que eram injustos. Qual era o fim passageiro da vida daqueles que faziam tanta maldade e prevaleciam naquele momento. E mais para frente ele fala assim, a prosperidade do justo é mais ou menos como um sonho. Quando a pessoa acorda, já passou. A prosperidade do injusto, do perverso, é mais ou menos desse jeito. Mas a nossa não. A nossa está nas mãos de Deus. O nosso destino, o nosso futuro está traçado nas mãos de Deus. Esse culto hoje foi maravilhoso. Foi resposta de Deus para a minha vida. Se eu quiser, a Bíblia diz assim, enchei-vos. Eu participo desse encher. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É de Deus, vem de Deus, mas eu participo, eu peço. Eu e você temos apenas que pedir a presença de Deus. E é maravilhoso porque nós recebemos essa ministração hoje através dos nossos líderes, através do Mateus. Nós vamos ser bênção. Eu sou bênção. Vocês são bênção. A Lucy A Lucy é bênção, já é bênção, em nome de Jesus. E com certeza absoluta, vocês e a Lucy faremos diferença nesse país, nessa cidade. Vocês serão bênçãos em nome de Jesus. Não é à toa que vocês estão aqui. Tomem posse dessa palavra. Vocês são bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? Palmas para Jesus. Aleluia. Quem que vem? Da minha parte, quem? Pode vir. Tá, já que está demorando, eu vou orar então. Pode subir que eu oro. Pode subir. Vou orar, abaixa a cabeça. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. A tua palavra diz que a semente foi lançada e algumas, ó Pai, foram perdidas pela rocha, pela dificuldade, ou pelos pássaros que vieram e comeram a semente. Mas teve uma que achou terra fértil, caiu, brotou e se transformou numa árvore com certeza.
Deus, que nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, essa palavra que nós escutamos, essa ministração, a unção maravilhosa da presença do Teu Santo Espírito na nossa vida, Senhor, faça essa semente mudar, transformar, ó Deus, os nossos caminhos e a nossa vida, Senhor, para sermos o diferencial nesta geração, sermos sal da terra e luz deste mundo, como a Tua palavra declara sobre nós, ó Pai. Isso tudo nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.